de um planeta extremamente material para um planeta de luz. Isso é lógico. As mudanças que irão ocorrer no nosso planeta serão realmente realizadas, mas a gente não sabe quando, não sabemos, qual a transição do tempo exato para que isso possa acontecer. A evolução, ela não só ocorre em relação aos seres humanos que aqui habitam esse planeta, assim como os seres também orgânicos. A evolução, ela também se dá no plano material. Então, todo esse processo, a lei da destruição, que a gente às vezes lamenta, mas Deus, que é o artífice do universo, ele sabe exatamente o porquê que aquilo está acontecendo. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem um motivo. Então, à primeira vista, essas catástrofes que fazem com que os flagelos destruidores aconteçam em nosso planeta, eles têm uma finalidade, uma razão de ser. Porque depois dele, a humanidade ela dá um salto, ela progride. Então, os grandes acontecimentos nefastos que ocorreram em nossa história recente, citando um deles a Segunda Guerra Mundial, trouxe inúmeros conhecimentos, principalmente na área da tecnologia e na área da medicina. Mas muitas pessoas perderam as vidas com isso, a gente sabe. Mas aqueles que derramaram sangue naquele ato de ontem, tinham uma razão de ser. Estava programado em seu planejamento reencarnatório que ele iria passar por aquilo. Todos nós temos uma única certeza, e a gente age como essa certeza não fosse clara: a gente vai desencarnar. Por mais difícil que seja assimilar esse conhecimento, essa verdade, é uma verdade que nós brasileiros, principalmente aqui o povo ocidental, não está acostumado a lidar com isso. E o interessante é que os orientais, eles choram quando a criança vê o mundo, porque sabe que a verdadeira vida é a vida espiritual. E quando a pessoa desencarna, eles comemoram porque ela está retornando ao seu habitat natural. Porque nós somos espíritos vivenciando uma experiência na matéria. E se tem um determinismo que Deus nos outorgou, é que a gente está fadado à nossa evolução, isso é fato, e que através da reencarnação é que a gente vai obter essa evolução. Você me perguntar, André, por que assim? Sinceramente, eu, na minha humilde e pequeno conhecimento, eu não consigo responder, porque tem coisas que nós, no momento evolutivo que estamos vivenciando, não temos condições de responder. Ao estudar o livro dos Espíritos, e as primeiras questões falam justamente sobre Deus, tem coisa que o Espírito que responde para todos nós: meu filho, faz a tua parte. Ele chega a dizer em outras palavras: não entra nessa seara, porque é um caminho que não vai te levar a um bom lugar, a um bom destino. Porque tem coisas que a gente não está aptas a reconhecer, a aprofundar. E uma delas é os desígnios de Deus. Nós sabemos que Ele é amor, nós sabemos que Ele nos criou pelo amor que Ele tem a toda a humanidade, e que Ele criou a gente com a finalidade de atingir a nossa plenitude, que é a felicidade e a perfeição moral. E a partir desse momento, quando a gente mergulhar nessa seara, a gente vai estar diretamente relacionado com Ele e vai poder compreender de uma maneira muito mais profunda, coisa que nós hoje não temos condições de fazer. Então, esse planeta de regeneração, que está muito longe de acontecer, apesar de alguns sinais estarem se apresentando para a gente hoje, não vai ser da noite para o dia, porque a evolução, eu gosto de falar sobre isso, é uma frase já batida, ela não dá salto se realmente não dá. Tudo é feito de uma maneira natural, em seu tempo. Nenhum de nós aqui estamos no mesmo processo evolutivo. Uns mais adiantados, outros menos, uns ainda na incompreensão, bem no início da sua trajetória, e a Terra é assim. Nós temos espíritos de todas as categorias, falando em evolução moral. Nós temos desde o aborígene
que está na sua infância espiritual, até os grandes gênios, os grandes homens e mulheres de bem, que já compreenderam esse amor que nós estamos aqui buscando. Esse amor que Jesus veio, no sacrifício extremo, exemplificar para todos nós, e que até hoje, há mais de 2.200 anos, nós ainda não compreendemos. Então, a nossa missão não é uma missão fácil. Nós somos espíritos milenares, já estamos aqui em nossas N reencarnações, e nessa vida estamos começando a retirar a imensa trave que não nos possibilita enxergar à nossa frente. Essa é a realidade. Então temos muita coisa por fazer. O caminho é um caminho longo. Por isso que nós temos que cuidar da gente. Essa é a nossa principal missão. Nenhum aqui de nós é um grande missionário. Nós temos algumas responsabilidades a mais, mas nada além disso. Nós não estamos na altura de um Divaldo, de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa de Calcutá, grandes homens e mulheres que realmente vieram à Terra para exemplificar e colaborar com Cristo, porque são diretamente ligados a eles, são os seus prepostos, assim como sempre existiu, assim como sempre foi. O nosso Cristo presidiu a formação do nosso planeta. A Terra tem 4,5 bilhões de anos nessa configuração que nós conhecemos. Então, quando ela se desprendeu da nebulosa do Sol, Jesus Cristo aí já se fazia presente, organizando os pródromos da nossa vida. E já era um espírito de escola. Imagine nós, que muitos daqui fomos desenvolvidos para acompanharmos a progressão aqui da Terra. Outros vieram de outros planetas, como acontece. As emigrações, e as imigrações são constantes. Não pensem vós que só temos espíritos aqui da Terra, não. Nós recebemos auxílio de espíritos que já conseguiram a sua evolução e que estão aqui para colaborar com Cristo. E assim foi e assim está sendo em todas as épocas da humanidade. E agora, com a tecnologia a nosso favor, nós estamos descobrindo através da arqueologia moderna coisas que jamais pudéssemos imaginar. Civilizações que viveram há muito tempo atrás, antes do Cristo botar o pé aqui na Terra, com a tecnologia e um conhecimento avançado, e que nos intriga, porque nós hoje não temos condições de reproduzir certos artefatos, certas arquiteturas que eles já faziam sem nenhum tipo de tecnologia aparentemente do nosso conhecimento. A nossa Terra, ela tem uma história riquíssima e ela está longe da gente saber tudo o que aconteceu aqui. Está lá, estudem, pesquisem, livros de espíritos. Nem tudo é nos permitido saber, inclusive a própria formação da Terra. A nossa história, ela não está totalmente desvendada. A passo e passo, a partir do momento que a gente vai conquistando essa condição moral e intelectual, as verdades elas vão sendo reveladas. Porque revelada só pode ser aquilo que é verdade. Se não for, não é a revelação. E a própria ciência vem de encontro ao que o Espiritismo veio trazer para a humanidade. Isso é que eu acho mais interessante, porque ela nega a existência do Espírito, mas através da ciência a gente vai comprovar que existe vida após a morte. A ciência está decompondo a matéria, a partículas cada vez menores, comprovando que a matéria não é sólida, é um campo energético que vibra, que pulsa, e cada vez mais que a gente vai avançando tecnologicamente, a gente só vai comprovando a teoria dos espíritos, e que a partir do momento, essa grande harmonia, tudo que acontece, tudo que gira, essa maravilha da vida, existe um grande arquiteto por trás disso tudo. E a ciência ela vai provar que existe Deus, e quando ela comprovar, ou melhor, quando ela aceitar que existe algo após a matéria, a gente vai, aí sim, nós iremos deslanchar a passos largos. Por enquanto, o grande óbice da nossa doutrina do Espiritismo é o materialismo, e esse materialismo dificulta as nossas vidas. É por isso que eu falo para vocês, é muito difícil a gente fazer a abstração da matéria e pensar como espírito. Eu quando digo a gente, porque eu me incluo nisso também. É muito difícil.
Quantas e quantas vezes no dia a dia a gente se perde nesse torvelinho de sensações, de preocupações, e esquece que nós somos espíritos imortais e que tudo passa. Mas esse ponto de vista a gente tem que buscar, porque se a gente não buscar esse ponto de vista, se a gente não acreditar nos postulados que a doutrina espírita nos traz, a gente não consegue viver de uma maneira diferenciada, e dessa forma, através da nossa mudança, a gente promover a mudança naqueles que nos cercam e nos rodeiam. Então o mundo de regeneração não vai ser hoje, não vai ser amanhã. A Terra ela vem sendo preparada há muito tempo. É lógico que existiram marcos que deram um pontapé inicial para uma grande evolução na humanidade. Quais foram esses marcos? Primeiro foi Moisés, quando ele aqui veio com a missão do Cristo de trazer a ideia de um Deus único, de um Deus soberanamente justo e bom. Foi essa a ideia de Moisés, com algumas interpolações pessoais, porque naquela época o nosso povo, nós aqui, o nosso povo somos nós. A gente era tão atrasado que precisávamos temer para poder obedecer. Então Moisés foi um legislador com punho de ferro, e ele aplicou a lei do Talião e o Código de Hammurabi, códigos esses que já existiam na Terra há mais de 2000 anos antes da chegada de Moisés. Então nada na Terra se modifica, ela vai se copiando, o conhecimento vai se perpetuando através das gerações dos nossos antepassados, até que com o advento da escrita, esses conhecimentos puderam ser registrados nos livros que trazem hoje o conhecimento tão importante, para que a gente possa compreender um pouco mais o nosso passado. Qual foi a segunda revolução que sacudiu o planeta? E a mais importante? Jesus Cristo. E ele veio do nada? Não, ele foi preparado, a terra foi preparada, e a terra recebeu a boa nova em todos os seus rincões, de leste a oeste, norte a sul, do setentrião até o ponto mais oriental. Mesmo as religiões não cristãs já falavam no Messias, tinham essa coisa dentro de si, que chegaria um espírito que iria revolucionar tudo aquilo que naquele momento o status quo vigente daquela época, e foi o Cristo. E ele veio para exemplificar o amor, ele não tinha necessidade. Haja vista, pessoal, o esforço que esse homem não fez para estar entre nós e exemplificar o amor. Porque quando a gente lê as obras subsidiárias da doutrina espírita, é interessante, a gente vê André Luiz, principalmente quando ele fala que dentro do próprio mundo espírita, ou a vida espiritual, existe materialização de espíritos que estão em planos astrais altamente elevados. Olha só o que é isso, uma materialização dentro do próprio plano espiritual. Imagine o Cristo, como é que a preparação que ele teve que fazer para descer da sua magnitude para a terra. Gente, foi um ato de amor, de renúncia, como nunca visto antes, e nós o crucificamos. E mesmo assim, ao pé do Gólgota, ele olhou para Deus e falou assim: Pai, perdoai-nos, porque eles não sabem o que fazem. Ele nos perdoou. E a partir daquele momento, a revolução moral da terra, ela foi sacudida. Mas ele falou, porque ele sabia que nesse intervalo, de mais de 2.000, 3.000 anos para frente, a própria mensagem dele seria deturpada pela nossa própria ignorância, pela nossa cupidez, pela nossa avareza, pela nossa fome de poder, pelo nosso materialismo. E realmente a religião cristã, ela foi uma ferramenta de dominação política, e que ela exterminou muita gente em nome do Senhor. Então vivemos épocas negras, principalmente no século XIV, no século XV, XVI. As cruzadas, não é isso? As santas inquisições. Então tudo isso em nome de quem? De Deus. Ferramenta de dominação. Era tão forte que um soberano, um imperador, não fazia nada se o padre, se o papa não consentisse. Depois, com as revoluções, que aí começou a preparação
da humanidade para receber quem? A terceira revelação, e dentre os quais eu destaco aqui a situação de Lutero, que foi uma outra revolução que houve dentro, né, do seio cristão, católico. Então a coisa começou a mudar. A terra começou a ser preparada para receber a terceira revelação. E os séculos das luzes, o século XVIII, encarnou aqui na terra grandes homens e mulheres que veio modificar nas áreas da filosofia, nas áreas da ciência, nas áreas da pedagogia, na área da matemática, da aritmética, na área da geometria. Então foi um século de luzes. Por quê? Porque foi um século que a humanidade saiu dessa era medieval escura de violência, tá certo? Para uma época de esclarecimento, de iluminação. E se a gente for olhar para o nosso passado recente, pouca coisa foi produzida após esse século. A gente não veio surgir grandes personalidades nessas áreas que eu falei. Até hoje a gente estuda quem? A física clássica, não é isso? Os grandes homens que viveram nessa época ainda são citados nos bancos acadêmicos. Por quê? Porque trouxeram, né, descortinaram uma lei material que é uma lei divina também, que até então era desconhecida da humanidade. Kardec veio nesse período, estudou em Yverton, na Suíça, com Pestalozzi, um homem que já era um visionário, porque o sistema escolar de educação dele era totalmente diferente. O sistema tradicional é justamente esse aqui, é a cátedra. O professor, o mestre, ele está acima dos alunos. Somente ele detém o conhecimento da verdade. E ele não admite uma admoestação. Mas Pestalozzi, ele descia, o aluno e o mestre estão no mesmo patamar. E o aluno vai construir o conhecimento através de quê? Do diálogo. Quem é que fazia isso na Grécia Antiga? Sócrates. Ele fazia com que o aluno buscasse as suas próprias conclusões. Então, a coisa foi sendo copiada, porque é interessante. Nós temos isso aqui para raciocinar. Quando a gente não raciocina, a gente é levado e conduzido, e aí não é isso que Deus quer de cada um de nós. Nós temos essa ferramenta para pensar, para poder a gente racionalizar. Então Kardec foi criado assim. Quando ele sai de lá, vai para a França, se depara com os fenômenos das mesas girantes, não é isso? E aí ele observa que, enquanto todo mundo achava muito bonito aquilo, de uma frivolidade, as mesas que balançavam, batiam, né? Ele verificou que por trás daquele fenômeno, se a madeira não tem nervos e não tem cérebro para poder se manifestar, se ela não é a causa desse efeito, existe uma causa inteligente por trás do efeito, daquele efeito. Então ele começou a estudar, a aprofundar, e chegou até nós a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela veio com essa missão de tornar a mensagem do Cristo cristalina, pura, retirar tudo aquilo que foi, né, disseminado sobre as suas palavras. Por isso que o Cristo falava que o Consolador prometido seria enviado para nós, e realmente ele cumpriu com a sua promessa. Só que ele não veio personificado em ninguém, ele veio personificado em toda a espiritualidade, tanto homens evoluídos, mulheres evoluídas, como homens e mulheres em nível intermediário, inclusive até aqueles menos evoluídos também participaram, porque foram eles que provocaram as pancadas que despertaram o interesse do mundo. Tudo de acordo com a vontade do Senhor. Então estamos rumando para um mundo de regeneração. Não caiam na conversa de que vai ser amanhã, ou que vai ser daqui a 1000 anos. A gente não tem essa data, mas nós sabemos que vai acontecer, porque isso é um processo natural, assim como foi a nossa história. Porque a nossa história, ela se originou de um planeta que também passou por isso que nós estamos, né, iniciando ou vivenciando atualmente.
Para aqueles que não sabem, né, nós temos 2 livros espetaculares que narram um pouquinho da trajetória do nosso planeta. O primeiro é Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier por Emmanuel. E o segundo, Os Exilados de Capela, de Edgar Armand. Então eles contam a história dos capelinos que viviam, né, numa esteira da consagração do cocheiro e que, atingindo o momento da sua culminância, aqueles espíritos retrógrados que estavam atrapalhando, né, a maioria que já aspirava pelo bom, pelo belo, pelo amor, pela paz, mas não estavam conseguindo, eles foram retirados do seu planeta original e degradados aqui para a Terra. Aí você me diz, mas André, a doutrina espírita prega que o espírito não retrograda, e realmente ele não retrograda, porque tudo aquilo que ele conseguiu em conhecimento moral, ele guardou. Agora, o fato de eu partir desse planeta, né, para um planeta inferior, não significa que eu evoluí. Eu posso partir em missão, ou então eu posso partir em expiação. É por isso que essa oportunidade que nós estamos vivenciando aqui nesse planeta, ela é tão única, gente. Nós temos que agarrar com unhas e dentes, porque a gente não sabe se teremos uma outra oportunidade de aqui estarmos para permanecer nesse planeta que tanto amamos, que é a nossa morada, que nos serve, né, como escola, como aprendizado. E essas histórias, elas foram tão contundentes que esses povos registraram na Bíblia. São os anjos decaídos, o paraíso perdido, que veio em forma de alegoria, nada mais é do que essas reminiscências, porque realmente, imagine nós, sair do planeta hoje, como a Terra, com todo o conforto que nós temos. Olha aqui, que maravilha, PowerPoint, microfone, ar-condicionado, meios de locomoção. E se a gente retrogradar para o início da Terra, como é que a gente vai se sentir? A gente vai perceber que, apesar de termos o véu de esquecimento, a gente vai sentir algo inato de que a gente perdeu o paraíso. E realmente é. E realmente é. E está acontecendo nesse momento. Não sou eu, André, que está falando, mas a literatura espírita, as mensagens que são trazidas, né, por esses homens e mulheres que têm a finalidade de nos guiar, de nos amparar, de nos conduzir, nos alertando, gente, já está ocorrendo a imigração, já está ocorrendo a troca e imigração de espíritos para melhorar o nosso planeta. E quando a gente não tem mais a capacidade moral de aqui permanecer, a gente vai ser convidado, vai ser retirado daqui para outros orbes, de acordo com a nossa natureza. Não é uma punição de Deus, mas isso é assim que funciona. E a nossa terra tem um capítulo especial. Até hoje nós temos as reminiscências desses povos que vieram para nos ajudar a humanidade terrena, ou seja, aquela que se desenvolveu aqui, né? Aquela que começou a sua jornada evolutiva aqui, quando o planeta estava preparado para receber a raça humana, da qual o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, foi o grande coordenador de todo esse trabalho, e é o governador espiritual do nosso planeta até hoje. Então, nós temos aqui os egípcios, olha lá o legado que deixaram para nós. Nós temos um dos povos mais antigos, os hindus, permanece conosco. Os próprios hebreus, os israelenses, aqui. E muito antes dele, nós temos a raça amarela e a raça negra, que eram raças que foram, né, que já estavam aqui na Terra quando esses povos de Capela se chegaram. Então é isso. Se a gente não tiver a envergadura moral para permanecermos aqui no planeta, a gente vai naturalmente migrar para outros orbes para continuar a nossa progressão. E o que é mais bonito é que quando esse povo chegou aqui à Terra, quem se reuniu com eles? O próprio Jesus Cristo. Jesus falou assim: pessoal, me ajudem a desenvolver esse povo que aqui está, que eu vos prometo que vocês retornarão para a sua pátria espiritual, para a sua pátria de origem, e eu estarei convosco sempre. É por isso que todos esses povos, apesar de não serem cristãos, tinham, né, no seu íntimo, no seu imo, essa ideia de que o Messias estaria com eles,
de que algum espírito divino estaria com eles e que iriam, de certa maneira, né, conduzi-los à sua redenção, ao retorno à sua pátria. Isso ficou tão marcado que está registrado na nossa história. Muitos acham que é alegoria, muitos acham que são contos de fadas, mas não são. Está lá o próprio André Luiz, o Edgar Armon, né, explica tudo muito bem detalhado, falando sobre esse capítulo da nossa história. E a população da Terra, ela consta de 25 bilhões de espíritos, ou seja, é uma terça parte que está aqui encarnada. Então, haja vista, quando a gente perder, né, quando a gente desencarnar, a fila que a gente vai pegar para retornar aqui é muito grande. Não é fácil, não é tão simples você desencarnar hoje, amanhã, a não ser que seja necessário, né? Que cada um tenha o seu planejamento particular. A gente não pode generalizar, mas de uma maneira geral, a gente não vai reencarnar tão rapidamente, porque tem muitos espíritos que estão aí esperando uma oportunidade para mergulhar na matéria novamente e tentar dar continuidade à sua progressão evolutiva. Então vejam, né, como a gente pensa pequeno, como a gente, né, não para raciocinar que a Terra não é só isso aqui, e que principalmente nós não somos matéria, nós estamos temporariamente investidos na matéria. Nós somos espíritos milenares que tivemos essa grandiosa oportunidade de aqui estarmos e principalmente travando o conhecimento que vai nos auxiliar a entender um pouco mais esse momento pela qual nós estamos passando aqui na Terra. É um momento de se desesperar? Não, é um momento de ter fé, porque quem tem fé enfrenta qualquer situação. É momento de temor? Não, porque quem teme, ou seja, quem crê em Deus, em Jesus, não teme. Leia o livro Ave Cristo. Quando os cristãos entravam na arena, ninguém ia para a morte, ninguém entrou em desespero, iam cantando hosanas ao Senhor. É de arrepiar, porque imagine você saber que vai desencarnar, que você vai ser jogado às feras, e mesmo assim a fera tão grande que iam com alegria no coração. Olha, arrepia, né? Agora, nós estamos preparados para isso? Essa é a grande questão que cada um de nós tem que fazer aqui dentro. Não é ninguém que vai apontar para você aquilo que você tem que fazer. A doutrina espírita, essa doutrina tão maravilhosa, ela tem, né, os seus postulados. O principal que a gente defende, né, é a reencarnação, porque é eu acho que é a maior ferramenta da justiça divina, é a própria reencarnação. Ela explica uma série de coisas que fazem com que a vida tenha um pouco mais de sentido. Ela explica essa diversidade, né, das riquezas, da pobreza, e explica por que uma criança nasce com um defeito congênito, explica por que uma veio dessa maneira, outra veio, porque a gente sabe que nós temos outras vidas no passado. E se a gente considera Deus como uma criatura, né, soberanamente justa, boa, onipotente, onipresente, onisciente, né, infinitamente bom, Ele não vai desejar o mal à sua criação. Nós que somos imperfeitos, a gente quer o melhor para os nossos filhos, a gente mata, a gente, né, defende com unhos e dentes a nossa prole. Imagine Deus que criou a todos nós. Que Deus seria esse aí de, você errou, só tem uma oportunidade, você vai para o inferno. E a mãe daquele que vai para o inferno, ela vai estar feliz? Como? Sabendo que o filho vai estar eternamente em sofrimento. Que justiça é essa? E apenas uma oportunidade? Então, gente, isso aí não cabe na nossa cabeça mais. É algo que não tem sentido algum. Certo raciocinar dessa maneira. Como? Então, se eu defendo esse Deus maravilhoso, eu tenho que acreditar que, racionalmente, né, nós temos contas a acertar. Existe uma razão de eu estar passando por isso hoje. Se não está nessa existência, ela está relacionada ao meu passado, porque tudo tem um motivo de ser.
E Deus, né, nos dá esse véu de esquecimento, como alguns dizem que isso aí, né, fica difícil. É muito difícil a gente partir de um ponto, né, sem saber o que fizemos no passado. Imaginemos nós ao contrário. Se eu na minha família soubesse que eu, como pai das minhas filhas, tivesse prejudicado elas numa outra encarnação, será que eu teria condições psicológicas de ter o afeto, o amor e até mesmo de estar tranquilo em relação à educação, em relação a esse momento que eu estou vivenciando com elas hoje? De maneira alguma. Ou então, se eu soubesse que a minha esposa, ela no passado ela me traiu e ela tramou o meu assassinato, será que hoje existiria amor entre nós dois? De forma alguma. Então, Ele é tão bom conosco que Ele nos dá o véu do esquecimento, para que a gente possa ter um ponto de partida, e a partir dali nós construímos o nosso futuro. Tem aquele ditado, né, Manuel? A gente não pode voltar atrás e mudar o passado, mas a gente pode começar o nosso futuro de hoje, não é isso? Um novo recomeço, sempre e todo dia. O sol, ele vem abrasar a terra, dando essa oportunidade da gente recomeçar sempre. E uma das frases que eu mais gosto de falar, né, em minhas palestras, eu mais gosto de dizer o seguinte: que reconhece-se o espírita / cristão, não é pela perfeição não, gente, é pelo esforço que ele faz para combater as más tendências, é pelo esforço que ele faz para intentar o bom combate, porque o bom combate é o combate das próprias sombras. E como é que eu faço isso? Através de quê? Através do conhece-te a ti mesmo. Já dizia um sábio, muito antes do Cristo, né? Não foi o Cristo que falou isso aí, isso já existia há muito tempo atrás. Porque sem o conhecimento de mim mesmo, eu não sei o que eu vou mudar, porque eu não sei os meus defeitos, eu não sei das minhas qualidades, das minhas potencialidades. Então a gente precisa conhecer, é tirar realmente, é calçar as sandálias da humildade, se olhar no espelho, né, frente a frente, encarar você, como é o André. O André é impaciente, o André é isso, aquilo, outro. Então são esses defeitos que eu preciso combater para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Quais são as minhas virtudes? Ele é um camarada alegre, ele é um camarada, né, cooperativo. Então essas virtudes, elas têm que servir de inspiração para que eu possa continuar sempre e melhorar cada vez mais. A Sara Nauziane, ela tem um livrinho, Agenda Mínima para Evoluir, é excepcional, é bem fininho, porque ela sabe da dificuldade que nós temos de cultivar, a palavra certa é essa, de cultivar os atributos que nos vão possibilitar chegar à próxima divindade. O altruísmo, a indulgência, a paciência. Então ela manda que nós utilizemos certos objetos. Essa semana eu vou cultivar a paciência. Então eu gosto de uma pulseira específica, eu vou colocar essa pulseira e vou mentalizar essa pulseira junto com esse atributo. É uma dica que ela nos traz. Toda vez que eu tiver que exercitar a paciência, eu vou olhar para a pulseira e eu vou lembrar de quê, não? Daquele atributo que eu relacionei com essa pulseira. Para ela funcionou assim. Ela conta porque foi assim que ela foi treinando as virtudes que ela não possuía. Veja que coisa interessante. Então nós temos que ter ferramentas para que a gente possa realmente proporcionar esse treinamento, porque é assim que a gente vai conseguir aos poucos, né, introjetando dentro de nós aquilo que nós não temos. Porque se a gente não fizer essa reflexão, se a gente não começar a todo dia a combater os defeitos, a gente não vai fazer a reforma íntima e não vai estar em condições de permanecer aqui no nosso planeta. Não é um aviso de temor que eu estou passando para vocês, não é realidade. A doutrina espírita, ela fala direto ao coração, sem alegorias, sem rodeios. É uma doutrina simples na sua essência. Então o próprio Cristo, a própria vida dele foi essa. Gente, o conhecimento é maravilhoso. Eu falava aqui com o Guilherme, sempre conversava. Quando eu entrei aqui, que iniciei no Espiritismo, eu vim trazido por minha mãe, desde das idades mais tenras, e que entrei na mocidade, né? Então, naquela época lá, eu devorava livros, porque eu estava fascinado pela doutrina espírita e pelo conhecimento que ela me traz. Mas,
ao passar do tempo, a gente vai mudando os nossos hábitos e vai vendo que o conhecimento é sempre importante, porque é uma das asas que faz com que a gente evolua. Não estou dizendo que não seja, mas nós temos que tentar fazer com que a asa da moral ela alcance o mesmo voo da mesma maneira, para que a gente ande de forma equilibrada. Porque se um passarinho sem uma asa voa, não, né? Ele tem que ter as duas asas. Assim somos nós. Se eu só me desenvolver intelectualmente falando e a minha moral não acompanhar essa evolução, eu vou ficar para trás. Mas se eu evoluir primeiramente, né, através da moral, eu vou alçando, mesmo que de forma, né, mais demorada, mas eu vou alçando voos mais longe, porque é a moral que faz com que a gente chegue próximo à nossa essência, que é a essência divina, porque nós somos centelhas divinas. O Cristo, quando falava assim, gente, vós sois deuses, ele estava dizendo que cada um de nós tem um pouquinho de divindade na criação, e as suas leis estão aqui, está lá no livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis divinas? Na consciência de cada um. Por mais que eu não tenha, né, uma total consciência do bem e do mal, mas eu sei que no fundo, quando eu faço alguma coisa de errado, eu tenho a minha consciência pesada. Um animal tem, né? Nosso cachorrinho, quando faz algo errado, ele sabe, e ele não tem uma inteligência tão desenvolvida quanto a nossa, quanto mais nós, que já temos a capacidade de raciocinar. A gente pode, né, estar cegos pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo instinto, porque ainda podemos estar numa fase, né, inicial da nossa trajetória, onde os instintos prevalecem, mas a gente sabe, quando a gente tira a vida de alguém, quando a gente subtrai algo de alguém, a gente sabe. Tanto é que, né, os homens que vivem e as mulheres à margem da sociedade vivem se escondendo, porque eles têm consciência de que aquilo que eles estão fazendo não é o certo, embora não tenha esse sentimento de amor que ainda será desenvolvido mais para frente. Mas a consciência, ele sabe que está errado, porque a lei divina, ela está aqui dentro de cada um de nós, e que foi colocada por nosso Senhor Deus quando Ele nos criou, e que a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo através dessas duas asas, do conhecimento e da moral, cada vez mais essa consciência ela vai se desabrochando. Cada vez mais eu vou resplandecendo, cada vez mais eu vou me tornando uma pessoa melhor, eu vou me tornando uma pessoa mais afável, uma pessoa agradável, uma pessoa que exala um magnetismo que faz bem, né, para todos. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas nas várias entrevistas que foram dadas acerca de Chico Xavier, quem pôde ter essa oportunidade, ele irradiava um magnetismo tão grande que muitas pessoas só faziam chorar. Inclusive, teve até um depoimento de uma atriz, que ela não conseguiu fazer entrevista com o Chico, porque ela só fazia chorar, estando ao lado dele, e ela não sabia dizer o porquê. Muitas pessoas também, né, no encontro com Jesus, agiam da mesma maneira. E olha que Chico, né, não se compara ao Cristo em relação à evolução, mas já é para nós um espírito altamente evoluído. Imagine o Cristo. Tinha pessoas que, ao contato com Cristo, já fazia com que a pessoa ficasse totalmente extasiada. Tamanho é o amor, tamanho é o magnetismo, pela exemplificação de tudo aquilo que ele passou. Por isso que ele tinha força. Quando ele vai defender aquela mulher que está sendo apedrejada, ele sai escrevendo na areia, né, os pecados capitais que cada um ali, daquele momento, possuía. Então aqueles que estavam acusando aquela mulher, ao olhar para a terra, né, o Cristo aqui, com a sua avareza, né, ciúme e tal, as pessoas iam colocando as pedras no chão e se retirando. Será que qualquer um de nós ia conseguir isso? Experimenta, né? Vê um lixamento hoje e começa a escrever no chão, para você ver se você não vai ser jogado junto com aquela pessoa que está sendo apedrejada. Porque a gente não tem ainda, né, essa vivência, esse magnetismo, mas o Cristo tinha. A sua envergadura moral falava muito grande, era muito alta. Então bastava um olhar que a pessoa já sentia toda a sua força, né, todo o seu magnetismo. Então, pessoal, a mensagem
que eu trago nessa tarde de hoje é essa. Nós estamos, passando por mudanças no mundo, não há como negar. Nós estamos acompanhando, o reencarne de muitos irmãos nossos que ainda estão na sua fase primitiva, como eu já falei. É por isso que a gente tem essa impressão que a violência ela está recrudescendo, mas não é. É porque são irmãos que estão tendo essa oportunidade de reencarnar para dar continuidade à sua. Mas como a evolução não dá saltos, não é de uma encarnação para outra que eles vão sair da água para o vinho. Não é assim que funciona. Então a humanidade, a impressão que se tem é que só tem coisa ruim. Não é isso. É porque, infelizmente, hoje, alçada a nossa condição, aquilo que vende é aquilo que traz o sangue, a violência, a sensualidade, são as notícias sensacionalistas. A caridade não dá ibope. Abra um canal de TV e tente passar boas obras do início até o final. Você não dura um mês, porque você não vai atrair patrocinadores, você não vai atrair pessoas interessadas em que o canal cresça, infelizmente, porque nós ainda somos bastante materiais. Nós somos os romanos do novo século. Há alguma diferença entre o UFC e o Arena de Roma? A única diferença é que no UFC existem regras, é isso? E não se chega de forma deliberada à morte. Mas quantos atletas não ficam sequelados após um combate como aquele? Quantos atletas também não desencarnam depois que passam um combate como aquele? Então a gente está ligado a isso. Esses reality shows que exploram, a mesquinhez, aquela coisa, a gente se compraz em observar. É um zoológico humano. Não estou criticando ninguém que assiste isso aí, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo apenas dizer que ainda estamos apegados a coisas que não traz um aprendizado, uma construção positiva para a gente. Mas temos tempos de rever isso aí. A própria psicosfera do planeta é responsabilidade nossa. A gente não só age, a gente só não peca, digamos assim, por atos, mas pelo pensamento também. Por isso que o Cristo falava, orai e vigiai sempre, porque o nosso pensamento ele tem uma carga negativa, que junto com a carga negativa do meu vizinho, vai formando, vai se adensando ao redor da nossa comunidade, da nossa casa, da nossa cidade, e dificulta o trabalho de saneamento dos nossos espíritos de luz, que estão aqui para nos socorrer. O interessante para a gente finalizar aqui, é que na palestra passada, o Wilton falou assim, qual é a cor do nosso planeta, É azul. A Terra, do espaço, ela é vista, com os olhos da matéria, porque em sua totalidade nós possuímos mais água do que terra, pelo menos em sua superfície. Mas André Luiz, todas as vezes que ele sai da colônia, para vir aqui à Terra em uma missão de esclarecimento e aprendizado, ele relata que a Terra está o quê? Escura. E que ele consegue, do alto, visualizar pontos de luz. Quais são esses pontos de luz? São os templos, as igrejas, os centros espíritas, os lares que são equilibrados, onde Jesus habita, onde a gente abre a porta e deixa Jesus entrar. Então, são nesses pontos luminosos que essas equipes elas aurem essas energias para que possam realizar o trabalho de renovação do nosso planeta. Então, a mudança, por isso que eu falei, tem que começar por cada um de nós. Primeiramente em nossos pensamentos, em atitudes, e aí sim, a gente vai ter uma renovação do nosso planeta. Enquanto isso não acontecer, enquanto os 25 milhões de espíritos encarnados e desencarnados que habitam esse planeta aqui não modificarem a sua forma de pensar e de agir, a gente não vai atingir esse momento aí da regeneração. Tá bom? Então a mensagem que eu trago é de esperança, fé, força. Acreditem,
né, em Jesus sempre, acredita em Deus, por mais difíceis que sejam as situações do dia a dia, porque todas elas têm uma razão de ser. Ou foi a gente que pediu, ou a gente precisa passar por aquilo para que a gente possa, dessa forma, nos remir dos pecados do passado. Então a todos, né, uma boa semana, a todos muita paz, muita luz, que seja uma semana repleta de vitórias e que possamos, desde já, né, começar a nossa reflexão interior para que amanhã seja um novo dia e que a gente possa fazer diferente as coisas que nós estamos acostumados a fazer e que, de certa maneira, né, nos afasta um pouco da nossa essência. Muita paz para todos.